eu sofri um abuso coletivo por 3 homens que assaltou a mim e ao meu esposo. O momento mais crucial que o meu coração acelerou foi quando um dos 3 disse: entra nesse mato. E eu só pensei assim comigo naquela hora: Senhor, isso não. Pelo amor de Deus, isso não. Esse testemunho vai edificar a sua vida. Assista até o final, que o final vai te surpreender. A minha mãe só me chamava de nega, de macaca, de crioula. Eu me lembro das frases da minha mãe dizendo que o médico entregou para ela a criança errada, que ela me achou na lata do lixo. Eu não vou negar que eu fui uma pessoa que criei muita amargura dentro do meu coração. Eu criei muita raiva, muito ódio. Para você ter uma ideia, eu não chamava minha mãe de mãe, não conseguia. Eu chamava ela de Maria Paula. Eu fui para a vida fácil, muito cedo, por causa da revolta que eu tinha pela ausência de amor de mãe. Todos os meus irmãos apanhavam com uma vara de cipó, mas quando era minha vez eram 3. E eu ficava muito marcada pela minha mãe. E assim eu vivi, entrei para a boca de fumo por revolta. Eu dizia no meu coração, se eu sou tudo que ela diz sem eu ser, então eu vou ser para ela ter razão. E nesse momento que eu decidi fazer isso, eu estava lutando e armando flechas para machucar e ferir a mim mesma. Então eu entrei para a boca de fumo, eu me prostituí, mas Deus sabe, do charco de lodo que ele me tirou, foi quando eu tive esse encontro com ele, com apenas 19 anos, já havia sofrido suficientemente para querer uma vida nova para mim. No decorrer de muitos anos, eu sofri um abuso coletivo por 3 homens que assaltou a mim e ao meu esposo. E eles chegaram, deram ordem de assalto, tiraram os nossos pertences, e o momento mais crucial que o meu coração acelerou foi quando um dos 3 disse: entra nesse mato. E eu só pensei assim comigo naquela hora: Senhor, isso não, pelo amor de Deus, isso não. E eu fiquei repetindo várias vezes essa palavra: isso não. E um deles deu um grito comigo, xingou um palavrão e disse: não ouviu? Entra aí. E eu, com muito medo, já prevendo o que ia me acontecer, entrei. Quando chegou em um determinado lugar, um deles mandou meu esposo ajoelhar e eles enfiaram o cano de uma pistola dentro do ouvido do meu marido e disse: tu vai ficar aí quieto, se tu se mexer, eu estouro teus miolos. E naquele momento eu chorei e disse para ele: pelo amor de Deus, não fala nada, não faça nada, eu tô te pedindo. E eu fui abusada pelos 3, na frente do meu marido. Eles abusaram de mim. Eu fiquei 1 ano sem deixar o meu esposo tocar em mim, porque eu tinha nojo, eu tinha raiva, eu tinha um sentimento muito confuso, porque aquilo doía, me lembrava, o toque me lembrava, era uma coisa impressionante. Quando eu ia na rua, qualquer homem que eu olhasse, que me olhava, eu já achava que queria fazer mal comigo, para mim. E isso já era psicológico, o medo. Era o meu psicológico que o diabo já tinha enfraquecido com que ele promoveu contra a minha vida. E o que foi mais interessante para mim é que o meu esposo, ele nunca me perguntou nada a respeito. Ele nunca me indagou. E isso me ajudou. Eu entrei dentro de um casulo. Não teve profissional da saúde, não teve psicólogo. O meu psicólogo foi somente o Espírito Santo. E eu nunca tinha dado testemunho na igreja a respeito. Nunca tinha falado para ninguém. Era um silêncio dentro da minha alma que só Deus sabia a dimensão da humilhação que eu passei por ter sido na frente do meu marido. E isso pesou mais. Não vou dizer que se eu estivesse sozinha, seria menos doloroso e vergonhoso. Mas na frente do meu esposo, foi mais cruel. E quando Deus falou comigo na madrugada na cidade de Unai, eu falei: mas Senhor, eu fiquei questionando, o que eu vou falar? Sobre o quê? Porque Deus não me revelou sobre o que eu ia falar. Ele só falou quando estava chegando a minha hora de pegar o microfone. Aí ele disse para mim, eu ouvi a voz de Deus: mulher, hoje tu falarás a respeito da tua desonra, vergonha e dor que viveste, porque é necessário. Eu levei quase 20 minutos para entrar na introdução do testemunho e consegui. E eu comecei a pregar, falar e entrei no testemunho. Quando eu entrei no testemunho, a esposa do pastor devia ter uns 25 anos, um casal bem novo.
ela começou a chorar de forma sobrenatural. Um choro que me chamou a atenção no período que eu estava ministrando. E eu chamei todo mundo lá na frente, depois que eu ministrei. Veio senhoras de idade com coisas que viveu na infância, mas ainda não tinha conseguido liberar. Nós terminamos o culto, fomos jantar, e na mesa tinha o pastor, a pastora da igreja e uma amiga. E eu falei assim, por que quando eu estava ministrando você estava chorando tanto? Aí a amiga dela disse assim, ela não te contou, pastor? Eu falei assim, não, por que ela estava chorando? Aí ela disse, eu posso falar, Bia? E a Bia falou, pode. Aí a amiga dela disse, pastora, faltando 2 dias para o casamento da pastora, ela foi violentada vindo da faculdade. E de lá para cá, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Ela casou, mas encontra conflitos, se nega para o marido, porque ela não foi curada do trauma. Então, ali eu acordei e falei, Senhor, era por isso? Por uma pessoa que tu queria que eu mudasse a pregação? O tema, e eu falei, Deus ama a tua vida demais, porque eu nunca disse isso para ninguém. Eu nunca falei disso às luzes da igreja, por ser muito pessoal, muito cruel e muito constrangedor. E ela disse para mim, quando você estava ministrando, eu me lembrei de tudo que aconteceu comigo. E se tu conseguiu perdoar, eu sou capaz de perdoar e seguir a minha vida. E eu determinei que eu vou perdoar, vou esquecer, porque se você passou por isso sendo uma senhora e conseguiu perdoar, o porquê eu não vou conseguir perdoar? Mas eu fui surpreendida. Eu fui convidada para ministrar numa vigília numa igreja. E o tema era sobre perdão. E eu fui. E eu no altar tinha um moço que ele me olhava muito. Mas o olhar dele não era assim de um olhar cobiçoso de um homem para mulher. Era um olhar diferente que eu não conseguia entender o porquê ele me olhava tanto. E eu tinha a impressão de que eu conhecia ele de algum lugar. Eu conheço esse moço, eu conheço, mas não me vinha à memória. E quando eu chamei o povo lá na frente, e aí eu chamei o povo veio, e eu orando ali, ministrando na vida de pessoas, e esse moço, ele caiu de joelho no chão. E quando ele caiu de joelho no chão, ele agarrou o meu joelho, o que não é um comportamento comum, chega a ser uma coisa estranha. E ele me abraçou o joelho e disse a seguinte frase para mim. Preste bem atenção nisso. Se depois desse dia você não acreditar que Deus é capaz de promover para você uma libertação desse sentimento, aí eu não saberia dizer para você o que você deve fazer. Eu só te afirmo que só Deus pode fazer. Ele grudou no meu joelho e disse a seguinte frase. Tudo que eu fiz de atrocidade nessa vida, eu sei que Deus me perdoou. E o choro dele era um choro de alma. Eu via que aquele choro saía de dentro das entranhas dele. E ele disse, eu sei que toda atrocidade que eu fiz e cometi nessa vida, Deus me perdoou. Mas o que eu fiz com a senhora naquela noite, Deus não me perdoou. Era por isso que eu tinha a impressão que eu conhecia ele. E foi o que mais me judiou. Foi o que mais me humilhou na frente do meu marido. Foi o que mais me envergonhou. E quando ele disse, aquilo que eu fiz com a senhora naquela noite, Deus não me perdoou. Eu preciso do teu perdão. Nós precisamos entender que nós cometemos como ser humano erros. Alguns erros pequenos, alguns erros grandes, alguns erros razoáveis, alguns erros absurdos, alguns erros macabros. E ele cometeu comigo um erro macabro, mas ele era uma outra pessoa. Não posso ser egoísta e hipócrita de dizer que a minha vontade foi de abraçar ele e perdoar, não. Eu tive vontade de dar, sabe? E aí, quando eu tive essa vontade, espero que todos tenham entendido, como ser humano, como pessoa física, como uma pessoa vítima de um abuso, eu tive. A falta de perdão é uma arma atirada contra nós todo dia. E eu tinha isso dentro de mim, uma dor, uma mágoa.
um ressentimento. Mas o Espírito Santo de Deus, como eu falei, ele é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que ele preparou aquele momento para mim. E eu consegui entender que aquele momento que eu estava ministrando cura na vida das pessoas, ele preparou aquele momento para mim. Porque ele viu que eu também precisava de uma cura. Eu precisava liberar de dentro de mim aquela tormenta, aquela vergonha, aquela coisa de que quando eu estava sozinha, aquilo vinha na minha lembrança e eu sacudia a cabeça porque eu não queria pensar no comportamento daqueles homens comigo. E aí o que aconteceu? Quando eu tive o pensamento de desejar mal para aquele homem, eu ouvi um grito, foi um grito. Amada, foi um grito. Eu escutei um grito maravilhoso dentro de mim. Talvez você não goste de grito, mas esse grito foi o melhor da minha vida. O Espírito Santo gritou dentro do meu ouvido e disse assim: mulher, mulher, porquanto eu te pergunto e tu me respondes, porventura não é sobre perdão que tu estás ministrando? Eu senti como se ele me espremeu e disse: ou tu perdoa ou tu não perdoa. Não, não foi assim. Ele me espremeu dizendo: ou tu perdoa ou tu perdoa. Porque ele estava promovendo uma libertação para mim. O Espírito Santo quer promover uma libertação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Como eu disse, não importa a tua religião, não importa a tua fé. Deus, ele te olha como ele olhou para mim e viu que eu precisava de uma libertação. E ele preparou uma vigília para me pregar sobre perdão e colocou ali um abusador que abusou de mim. Quem é que faz isso? Aleluia. Ninguém mais faz isso. Deus estava ali para cuidar de um estrupador arrependido e para cuidar de um sentimento que me oprimia 24 horas por dia. E eu pude entender que Deus, ele não olha só para mim. Deus, ele olha por todos. E eu levantei ele. Ali foi o meu maior desafio. Eu peguei nas mãos dele, eu levantei ele e disse assim para ele: se depender de mim e desse perdão para tu alcançar a vida eterna, eu te perdoo. Eu te perdoo. Se o meu Deus te perdoou, quem sou eu? Quem sou eu para não te perdoar? Não se autocondene por falta de liberar perdão para alguém, porque às vezes quem te machucou, quem te feriu, está seguindo a vida feliz. Está seguindo a vida prosperando, está seguindo a vida e você estacionou. Entenda, se a pessoa que te oprimiu, te machucou, te feriu, está seguindo a vida, imagine você que foi vítima dessa pessoa. Você foi a vítima. É você que tem o direito de seguir a vida, é você que tem o direito de ser feliz, é você que tem o direito de ser liberta. E você acha que Deus olha para você e quer ver você condenado? Não, Ele quer te ver liberto. E quando eu disse isso para ele, ali foi o desfecho de tudo. Acredita, eu tive coragem de abraçar. Eu abracei ele. Eu abracei ele e disse para ele: tu está perdoado no nome de Jesus. Preste bem atenção, eu não estou chorando por causa de dor, de vergonha, não. Deus é lindo demais para promover isso na vida de alguém. Ele poderia pedir perdão a Deus e tudo bem, mas ele me conheceu. Então Deus queria me dar autonomia. Ele queria que eu tivesse propriedade para pregar sobre